Crepúsculo é um filme de terror. E nesse filme existem 3 personagens. Charlie Swan, o policial de cidade pequena, que não estava realmente preparado para os perigos, os monstros e o sobrenatural. O assassino frio e calculista Edward Cullen, que se esconde por trás de uma máscara de simpatia. E a vítima, Jacob Black, que não via as verdades que assombravam a sua vida e nem a pessoa que sempre tornava a sua vida mais miserável e dolorosa possível. E a Bella, uma mera conexão entre eles, a pessoa usada para mostrar a crueldade em Crepúsculo. Charlie Swan era um policial querido na cidade de Forks. Você pode até achar que os dias dele eram tediosos e comuns, mas pelo contrário. Forks era tudo, menos uma cidade caipira comum. Cercada por montanhas e florestas, parecia que Forks tinha sido abandonado pelo mundo, sempre nublado, sempre chovendo. Um lugar perfeito para encobrir crimes. Foi justamente nesse cenário que estranhos desaparecimentos começaram a ocorrer, vários homicídios e pessoas falando que viram lobos gigantes na floresta. E se não bastasse a pressão de lidar com tudo isso, um terror maior vem para a cidade, a filha adolescente do policial, que parecia atrair perigo como um imã. Ela estava ali para provar que Charlie não conseguia proteger nem a cidade, nem a própria filha. A Bella vai morar com ele depois de ser praticamente abandonada pela mãe. A Renée, ex-esposa do Charlie, era uma mulher com muita personalidade, mas também muito inconstante. Eles tinham uma vida até boa de casados, até que ela decidiu que não queria mais morar em Forks, ela queria ir para um lugar mais ensolarado. Só que isso grávida da Bella. E o Charlie, ocupado cuidando dela, da cidade, até dos pais que estavam doentes, não pôde fazer o que ela queria. Então ela foi embora com a Bella, deixando ele sozinho. Tudo para um tempo depois os pais dele que estavam doentes também morrerem, sobrando pro Charlie apenas a cidade para cuidar. Agora a Renée tinha decidido viajar com um novo marido e não ia ter lugar para Bella nisso, ela ia ser um incômodo. Então, escondendo seus sentimentos, a Bella fala que tá tudo bem e que ela vai morar com o pai que ela mal tem contato e que ela não vê há anos. Só que a relação deles dois é vazia, silenciosa. O Charlie não é de falar e a Bella também não, então eles estão sempre em silêncio. A conversa deles é sempre: ah, pai, como foi seu dia no trabalho? E ele não vai falar porque, bom, tem um bando de gente desaparecendo e morrendo, e quando ele pergunta se a Bella tá se adaptando à cidade, ela não vai falar que ela não tem amigos e que ela odeia Forks. Normalmente eles comiam juntos, a Bella fazia comida, limpava a casa, ela ia pro quarto se isolar e o Charlie ou ia pescar ou assistia jogo de beisebol para se distrair. Acho que foi por isso que ele nunca reparou nos barulhos no quarto da Bella de madrugada, ela sumindo sem razão, e nem que tudo isso poderia ser por conta de um garoto. Bom, em um dia na escola, a Bella quase é atropelada por um amigo e uma pessoa chamada Edward Cullen salva ela. E é aí que o Charlie vê que ele tá cercado por essa família. Os Cullen eram uma família estranha e reclusa que vivia no meio da floresta, mesmo sendo ricos, nessa cidade muito pacata. O Dr. Carlyle Cullen ajudou muito a comunidade, só que tinha uma história estranha de que ele tinha adotado vários adolescentes pálidos que namoravam entre si. O Charlie não tinha nada contra eles, mas o resto da cidade tinha. Bom, depois desse susto do acidente que o doutor ajuda a Bella, o Charlie descobre que ela e o Edward estão namorando e ele não poderia estar mais surpreso com isso. Até porque no dia que ele permite que a Bella vá à casa do Edward, ela volta transtornada, batendo a porta, gritando, falando que eles terminaram, que ela ia embora dessa cidade e que ela não ia ficar presa ali que nem a mãe dela. E aí, bateu na ferida do Charlie. A filha some, diz que vai voltar pra casa da mãe, só que do nada ela volta pra Forks, só que toda quebrada, no hospital. Ela conta uma história estranha de que o namorado tinha ido atrás dela pra eles voltarem e conversarem, só que no meio disso tudo ela caiu por um lance de escadas e atravessou uma janela. Quando as coisas parecem melhorar depois desse susto, é o Edward que decide abandonar a Bella. Ele e a família dele somem e o Charlie tem que fazer uma busca policial para achar a filha que estava desaparecida dentro da floresta sozinha. Bom, sabendo da dependência que esse relacionamento causava, a Bella fica em estado catatônico durante 7 meses, parecendo um zumbi, e o Charlie até pensa em mandar ela de volta para morar com a mãe dela porque ele não sabe o que fazer e ele ainda acha que é culpa dele. A Bella acorda toda madrugada, gritando, tendo pesadelos, o Charlie ajuda ela, só que ela começa a melhorar, ela começa a sair com Jacob, até que do nada ela some por 3 dias, desaparece e volta com quem? Com o mesmo namorado. E aí que o Charlie começa a odiar esse garoto com todas as forças. Ele tenta impedir, fala que não gosta dele e a resposta da Bella é: Edward faz parte da minha vida agora. Você vai ter que aceitar. No meio disso tudo, da cidade, da filha, a única esperança do Charlie é que a Bella vá fazer faculdade bem longe dessa cidade e desse namorado estranho. O que ele não esperava é que eles iam ficar noivos. Ter um casamento apressado e uma lua de mel em uma ilha isolada. Se isso não é o cenário perfeito para um crime, eu não sei o que é. No meio da lua de mel, o Charlie recebe a notícia de que a Bella estava doente e que ele não podia ver ela. Ele passa meses preocupado ligando para essa família que praticamente sequestrou a filha dele sem ter notícias. Quando ele finalmente consegue reencontrar a filha, não é mais a Bella. Ela tá fria, dura, parece uma estranha, outra pessoa. O Charlie sabe que aquilo não é normal, mas ele não quer entender. Ele não quer entender que como xerife, como pai e como policial, ele tinha falhado com a filha dele. Então ele aceita essa versão estranha da Bella, não pensa na verdade por trás disso, aceita essa mentira, porque no final era melhor uma versão estranha e diferente dela do que perder a Bella pra sempre.
Quando a gente muda para a visão do Edward, a história muda junto. Ele pode até ser apresentado como esse salvador, esse herói, esse cara legal, mas na verdade ele é o vilão à espreita de uma corça. E essa corça é a Bella. A primeira vez que a Bella vê o Edward e a família dele na escola, ela fica admirada, porque ao mesmo tempo que eles parecem populares e inalcançáveis, eles também são estranhos e reclusos. Eles nunca falavam com ninguém, a mesa sempre estava cheia de comida, mas você nunca via ninguém comendo, e o Edward tinha essa mania estranha de ficar encarando as pessoas. Ele basicamente olhava para todo mundo como se todo mundo fossem formiguinhas inferiores a ele. Só que esse olhar muda quando ele olha para Bella. O Edward, como vampiro, ele tinha uma habilidade especial de ler a mente das pessoas. Só que quando ele tenta burlar, essa parede pra ler a mente da Bella, ele não acha nada. E ali ele fica maluco, isso vira basicamente uma obsessão, porque como um vampiro que tem 117 anos de idade, perdeu pra uma mera humana frágil. Além de uma obsessão, por ele não conseguir ler os pensamentos de uma adolescente cheia de hormônio, ele cria essa imagem da Bella em um pedestal, que ela é uma pessoa muito culta, que ela entende ele, que ela é super madura, quando não é, tá? Não é. E o mais engraçado é que logo depois dele chegar nessa conclusão, assim que ele e a Bella têm uma aula juntos, ele pensa em matar ela. Não só matar ela e sugar todo o seu sangue, mas em matar toda a turma pra ele ter tempo de se aproveitar dela antes dela morrer ou alguém chamar a polícia. Só que como um herói, um salvador, ele resiste à tentação e ele vai fazer uma coisa melhor. Ele vai proteger a Bella do perigo, mesmo que ele seja o perigo. E o primeiro passo? Observar ela dormindo. Ele começa a stalkear ela. É aí que ele salva ela de um acidente de carro, de assediadores, tudo porque ele sempre estava ali à espreita. E a Bella, uma pobre, simples humana que nunca foi amada por ninguém, nunca teve atenção, acha que ela finalmente é especial, que ela finalmente está sendo vista e que ela está tendo o que ela sempre mereceu. Acho que ela só não sabia como, né? Como consequência, ela vive pelo seu dono, ela faz de tudo para agradar o Edward, ela abandona a família, os amigos para ficar cada vez mais com ele, vivendo essa fantasia feliz. Ela inclusive abandonaria a sua humanidade pela eternidade com ele. Mas no momento que as coisas saem do plano do Edward, ele castiga. No aniversário da Bella, quando ela vai comemorar com a família de vampiros dele, ela acaba cortando o dedo com um pedaço de papel. E nisso começa todo o estardalhaço. Um dos vampiros ataca a Bella, o Edward taca ela na parede, ele olha para ela com desprezo e ali você vê que ele tá muito irritado com essa situação. Então ele desaparece pelo bem dela. Ele some com tudo que a Bella tinha dele, mal sabendo que ela ficaria maluca achando que ela inventou ele. A própria família dele diz que depois que um humano tem contato com o mundo sobrenatural, eles não vão ser mais os mesmos, mas ele não ouve porque ele acha que ele tem razão. A única regra que ele fala pra Bella é que ela não pode tirar a própria vida, como se ele pudesse controlar até isso. Só que no meio desses 7 meses de ausência, a irmã do Edward, que tinha a habilidade de prever o futuro, vê a Bella caindo de um penhasco. E nisso, achando que ela tinha morrido, o Edward decide se juntar a ela e morrer também. Só que acaba que era um mal entendido, a Bella tinha sobrevivido e ela vai atrás do Edward pra salvar ele, e aqui eles vivem felizes pra sempre. Só que não exatamente. Quando eles voltam, o Edward está cada vez mais obcecado com a segurança da Bella. Ele controla cada passo dela e usa a família dele pra isso. Ela não pode nem mais ver o Jacob ou sair de casa sem que ele permita. E esse comportamento dele não é de agora. Desde que ele conheceu a Bella, ela falava que ele variava entre simpatia e desgosto, desprezo. Ela até chegou a perguntar: você gosta de mim ou me odeia? Bom, com o avanço dessa relação, a Bella decide que não é o suficiente viver só a vida dela humana com o Edward e que ela quer virar uma vampira. Só que como o bom manipulador que ele é, ele decide que só vai transformar ela se ela aceitar se casar com ele, sendo que ela tem trauma com isso porque os pais tiveram um casamento fracassado e ela não acredita nisso. Mesmo assim, ela cede, eles têm um casamento planejado pela irmã do Edward, em que a Bella tá ali praticamente só como uma boneca, atuando. Só que na lua de mel dá tudo errado, o Edward engravida a Bella e ela tem um bebê híbrido de vampiro com humano que tá literalmente sugando a vida dela e matando ela por dentro. Mesmo assim, ela continua vivendo essa fantasia de que eles iam ter uma família feliz. O Edward quer matar esse bebê, mas a Bella fala que se ele fizesse isso, ela não quer perdoar ele. No final acaba que tudo dá certo, o bebê nasce, a Bella vira uma vampira e vive pra sempre como seu príncipe encantado. E o Edward sabia, no momento que ele entrou na vida da Bella, que ela nunca mais seria a mesma. E talvez fosse justamente isso que ele quisesse, uma garota que não conseguisse fugir. Jacob Black era o personagem mais humano de Crepúsculo e justamente por isso era o mais trágico. Era um garoto doce, gentil, que acreditava no amor até o amor arrancar tudo dele. Jacob cresceu em Lapush, uma reserva indígena bem afastada ali de Forks, cercada por florestas. Lá, várias histórias e lendas eram passadas de geração em geração, mas diferente do pai dele, o Jacob
Jacob não acreditava e não era supersticioso. Quando o Jacob tinha 9 anos, a mãe dele morreu num acidente trágico de carro e ali foi a primeira vez que ele sentiu a dor da perda. Nisso, as irmãs mais velhas dele cuidaram dele, até que elas não aguentaram viver com esse trauma e foram embora, deixando ele sozinho para cuidar do pai que era cadeirante. E mesmo com dificuldade, eles viviam bem, até os Cullen chegarem a Forks. O Billy, o pai do Jacob, sempre odiou eles. E o Jacob não entendia por quê, justamente por isso ele ignorava os avisos do pai e achava que ele só era um velho maluco. O Jacob conheceu a Bella quando eles eram crianças, quando ela visitava de vez em quando Forks, já que o pai dela, o Charlie, e o Billy eram melhores amigos. Nisso eles ficavam trocando conversa e as crianças brincando. E foi ali que o Jacob começou a gostar da Bella. Quando a Bella reaparece pra morar em Forks de vez, o Jacob vai lá com o pai visitar ela e o pai até brinca falando que ele estava muito animado pra isso e ali fica claro que ele ainda tá apaixonado por ela. Só que a Bella só enxerga ele como um irmão mais novo e maturo. Bom, acaba que eles não têm muito contato porque eles vão pra escolas diferentes, até que um dia a Bella encontra com o Jacob na praia em Lapus, que era onde ele morava. Ela aproveita essa oportunidade para perguntar sobre os Cullen e de todo mundo, o Jacob era o que chegava mais perto da verdade. E ele conta a lenda da tribo Quileute. Essa tribo era descendente de lobos e em algum momento alguns vampiros apareceram por ali e queriam fazer um tratado com o bisavô do Jacob, que se eles não caçassem, transformassem em alguém ou entrassem no território da tribo, eles podiam viver por ali em paz. Bom, o Jacob não acreditava nessas histórias, mas estranhamente para Bella fez sentido. As coisas vão ficando cada vez mais estranhas, o pai do Jacob vai implicando cada vez mais com os Cullen, até o Jacob descobrir que ela e o Edward estão namorando, e nisso ele decide ir no baile da escola, só para achar a Bella com a perna quebrada, toda machucada, e o Edward com um olhar muito estranho de quem tem uma obsessão e um controle por alguém. Mesmo assim, ele foi no baile para avisar a Bella de que o pai dele disse que ele ia estar de olho nela. Jacob mal tem contato com ela até ele ajudar nas buscas na floresta pela Bella e descobrir que o Edward tinha abandonado ela. E ali ele vê uma chance de tentar ajudar, de tentar curar, de tentar fazer a Bella se apaixonar por ele. Durante meses ele tenta ajudar a Bella, curar o coraçãozinho dela, só que ela só tratava ele com crueldade, tanto que quando ele vai finalmente se declarar, ela manda ele parar e fala que não era pra ele estragar a amizade que eles tinham, porque ela precisava dele. Só que o Jacob desaparece, ele fala que tá doente. E quando a Bella finalmente consegue ver ele tá diferente, cabelo cortado, tatuado, parece que alguma inocência saiu dele. O Jacob descobre que a pessoa pelo qual a Bella tanto sofria era um monstro, uma abominação, um vampiro. E que como resposta aos vampiros, a natureza criou outra coisa, os lobisomens. E era o que ele era. Se os Cullens nunca tivessem aparecido, o Jacob nunca teria virado isso. Bom, e mesmo assim, mesmo não sendo natural, o Jacob continua do lado da Bella, ele praticamente falta sacrificar a vida dele por ela pra fazer ela se sentir bem, mas nada funciona. E é por isso que ela cansa de usar o Jacob e abandona ele pra ir atrás do Edward. Quando ela volta, ela ainda conta pro Jacob que ela ia virar uma vampira. Ali ele praticamente quebra, ele achava que ia amar ela só enquanto ela fosse humana, só que ele ainda ama, ela fala que também gosta dele, mas que quer escolher o Edward mesmo assim, e também avisa, junto com isso, que ela tá noiva do Edward. E ali o Jacob perde tudo. Ele vira um lobisomem e fica na floresta por meses, sozinho, transformado, só pra fugir desses sentimentos. De novo, ele aparece no casamento dela, pela Bella, pra ela ficar feliz, só pra descobrir que ela vai pra lua de mel ainda humana. Ele começa a surtar, falando que o Edward vai matar ela, que não era pra isso acontecer, mas não tem o que ele possa fazer. E se ele achava que o Edward matar ela ou transformar ia ser a pior opção, existe uma terceira. Ela fica grávida ainda humana. No meio disso tudo, sem saber o que fazer, o Edward ainda usa a capa de pobre coitado e pede ajuda pro Jacob, pra ele convencer a Bella a deixar ele matar aquele bebê, aquela aberração. E, caso isso acontecesse, ainda tem mais. O Jacob tinha permissão de engravidar a Bella pra ela ter o bebê que ela tanto queria. Porque era só isso que sobrava pra ele. As sobras. Vocês têm noção que no meio de todo esse processo de proteger a Bella e a coisa que crescia dentro dele, ele é expulso da matilha, ele sai de casa, ele não tem contato com a família, lugar pra dormir, o que comer, tudo por ela. Ele fica do lado da Bella até ela morrer no parto. E ali ele perde tudo, ele chora, ele fica em luto, ele acha que ele fez tudo aquilo à toa porque a mulher que ele amava morreu. E como se o destino não pudesse ser mais cruel, quando ele finalmente vê o motivo de tudo isso, o bebê, ele tem um imprinting. A ligação sobrenatural e inquebrável de um lobo com a pessoa escolhida pra ele, tipo alma gêmea, ele seria escravo, ele seria tudo que essa bebê quisesse dele, pra sempre. Ele nunca mais ia ser livre. Mesmo com agora a Bella sendo vampira, o Jacob estava preso a ela pela eternidade, para servir a Bella e a filha dela. Preso à família Cullen, ao Edward, a todas as pessoas que mais causaram dor à vida dele. Crepúsculo pode ser muito bem uma história cruel sobre como todo mundo quer alguma coisa e além de não conseguir isso, ainda perdem tudo que eles têm, pelo menos o Jacob. O policial que não consegue proteger o que mais ama e é obrigado a ignorar os seus instintos e viver com um absurdo. O psicopata que consegue tudo o que quer sem se preocupar em arruinar a vida
vida de todas as pessoas ao redor. A vítima, que como preso em uma teia de aranha, tinha até a escolha de deixar isso tudo pra trás e ir embora, já com as perdas que ele sofreu, mas ele decidiu continuar e se tornou basicamente uma carcaça vazia. E a Bella, que achava que ela tinha uma história própria, mas aqui ela basicamente só servia pra aparecer na história de cada um e construir a narrativa. O amor, a liberdade e a proteção em Crepúsculo são, na verdade, crueldade. Me diz aqui o que você achou dessa análise mais de terror e cruel de Crepúsculo, se você concorda. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever, compartilhar e pode até me mandar uma recomendação de um tema. É isso. Tchau!